O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. A SpaceX fez o teste do SN10 para todo mundo ver e todo mundo viu. Ele subiu, ele desceu, ele pousou e ele explodiu. Foi um avanço. O lançamento aconteceu na quarta-feira, dia 3 de março. Na segunda tentativa, eles fizeram uma primeira tentativa em que houve um aborto dos motores ali no momento do lançamento, reciclaram e na segunda tentativa tiveram a decolagem. O perfil de voo foi exatamente o mesmo do SN8 e do SN10. O foguete escalava até uma altitude de mais ou menos 10 a 12 quilômetros, nesse caso foi de 10 quilômetros o topo, o apogeu do voo. Primeiro com 3 motores, depois com 2 motores, depois com 1 motor, desligava os motores, descia de barriga, como a gente já viu acontecer 2 outras vezes, e ao final disparava os seus motores para fazer uma capotagem e pousar na vertical. Tudo isso aconteceu. O pouso na vertical, que das últimas 2 vezes tinha resultado numa velocidade muito alta e o foguete explodindo no impacto, dessa vez os motores Raptor seguraram a onda e o foguete pousou realmente na vertical e conseguiu ali se estabilizar. Ficou meio tortinho, como vocês vão ver aí nas imagens, mas pousou direitinho. E assim ficou por cerca de mais 7 minutos até que explodiu. Aí as perguntas são: por que explodiu? Bom, a probabilidade maior, a SpaceX não se manifestou ainda publicamente sobre exatamente o que aconteceu e nem sabemos se vai se manifestar, mas do que se vê e do que se pode depreender é que houve algum dano estrutural no veículo com vazamento de combustível, de metano. Esse foguete é movido a metano. E quando esse metano chegou nas partes mais quentes ali daquele motor que tinha acabado de se acender para o pouso, naturalmente gerou uma explosão e o foguete foi... Na prática fez 2 voos, né? É o primeiro Starship, Cássio, a fazer 2 voos, né? Um controlado e o outro não muito. Mas ele saiu com a explosão, ele saiu voando para cima, depois capotou de volta na plataforma e aí se destruiu completamente. Agora, a primeira discussão que eu queria ter com você, Cássio, é assim: isso é um sucesso do seu ponto de vista? Isso é insuficiente diante do que a gente viu dos resultados anteriores? Como é que você vê? Você vê com olhos de dúvida ou com olhos de convicção ou nenhuma das duas coisas para esse teste do SN10? Olha, eu vejo como um avanço fantástico. Eu acho que nós vimos aí progresso a olhos vistos. Eu não vi, né? Você tá falando todo mundo viu, eu não vi porque ele estava acompanhando, vi que deu o primeiro chabu, eu falei, não vai ter mais nada, e fui fazer outras coisas. Aí depois que eu vejo ele explodindo depois de pousado. Mas eu acho que foi, sim, sem dúvida nenhuma, um avanço, né? Como já você falou, que os 2 primeiros lá não tinham conseguido o voo, né, pousar direito, porque o primeiro explodiu, o segundo foi de barriga. Ele executou a manobra completa, ele fez o pouso suave, como esperado, e aí foi um sistema secundário, vamos colocar assim, né? Uma coisa que depois de 7 minutos deve ter havido um vazamento, deve ter havido um contrafluxo, alguma coisa que vai ser investigada, a gente não sabe se vai ser divulgado ou não, mas eu colocaria como um sistema secundário que realmente ali não operou conforme a expectativa e acabou resultando aí na explosão. Claro que isso seria uma tragédia se não fosse parte de protótipo, os testes e tudo, mas eu já vi um progresso fantástico que ele subiu, fez os 10 quilômetros de altura, executou as manobras de maneira planejada, né, fez a barrigada ali que ele dá, né, e depois voltou para a posição vertical, pousou suave, e foi uma questão ali do pós-fato, foi alguma coisa ali dos sistemas secundários que não operaram, alguma coisa falhou. Eu acho que foi não só um progresso muito grande, como eu acho que agora esse problema vai ser resolvido de uma forma
mais simples, eu vou dizer assim, de uma forma que possa fazer com que o próximo voo já seja um sucesso completo no pós-fato também. E eu acho assim, eu tive uma discussão interessante hoje à tarde com o Ricardo Ogando, astrônomo, já esteve aqui no programa falando de pesquisas dele, e tem essa questão da SpaceX talvez está indo depressa demais, tem conflito com a FAA, a gente já discutiu aqui conflito regulatório para ter autorização para esses voos, eles estão fazendo voos aí praticamente mensais, né? Fizeram um no final de dezembro, outro no comecinho de fevereiro, e outro agora no comecinho de março. É praticamente um por mês. O SN-11 já está em fase final de preparação. Logo vão arrastar ele para a plataforma também para fazer uma tentativa de voo. E o Ricardo Ogando estava colocando que ele acha que esse esquema muito acelerado não é bom, porque ele acha que não é possível você implementar na próxima versão, no próximo protótipo, o que você aprendeu com o anterior em tempo hábil, porque você já está com ele praticamente pronto. Quando você lançou você está com o próximo já pronto. Como é que você vê essa questão? Você acha que a SpaceX poderia, no final das contas, avançar mais depressa se fosse mais devagar? Ou você confia nessa metodologia que eles estão usando? Cara, isso é uma coisa assim que eu estava pensando. Eu vou discutir, eu no sentido metafórico, nós vamos discutir uma coisa que a gente não tem conhecimento, até o nosso amigo Ricardo, a gente não tem noção dos fluxos, dos procedimentos internos. A gente não sabe se tem uma equipe para cada SN, 3 equipes para cada SN. Então, a dinâmica que eles escolheram de ser atropelado no sentido de ter um calendário mais rápido, a gente não sabe se isso é prejudicial ou não é, ou se é assim mesmo, se eles estão ali, já estão tudo com telemetria, antes mesmo de pousar já estão passando para o próximo, fazendo os monitoramentos, aí detectaram que tinha um refluxo, vamos colocar que seja um problema desse tipo, de alguma bomba do metano, e encontrou uma parte. Então a gente não tem noção de como são os procedimentos internos. Eu acho que isso vem, né, essa parte de falar que eles estão atropelando e por isso não vai ser tão rápido assim, vai ficar patinando, com as coisas que a gente viu da NASA, que a gente vê da China. Eles são muito mais pragmáticos, eles têm uma outra filosofia. Nós estamos falando de uma empresa comercial que não está querendo o lucro no sentido de abrir o seu capital, como você já frisa sempre, mas que está correndo atrás de prazos, tem uma meta estabelecida pelo seu dono de chegar em 2030, 2035 em Marte, e ele vai perseguir isso a todo custo, ainda que para os outros olhos isso pareça ser atropelado. Enfim, não dá para a gente opinar se isso é atropelado para dentro da empresa, porque a gente não sabe qual é o fluxograma dos caras. Então, basicamente, eu acho que é discutir uma coisa que a gente não tem condições, né, de opinar com muita propriedade. Discutir, eu digo, a gente, né, debater aqui, a gente debate tudo, não deixa nada passar, mas a questão é que fazer uma polêmica em torno disso, de defender com unhas e dentes, a gente não tem como avaliar isso. E o que eu acho mais relevante, a gente tem um desempenho aí passado. É uma empresa que já tem uma história, né, com essa metodologia mais ousada. Se você for ver as tentativas de pouso do primeiro estágio do Falcon 9, não era muito diferente o ritmo, não. E não dava tempo de fazer grandes modificações no primeiro estágio de um voo para o outro, mas dava tempo de você fazer muitas modificações de procedimento. Porque muitas vezes a mudança não é de design, a mudança é de procedimento, como você lida. E aí vem o grande finale, que a transmissão da SpaceX não pegou a imagem do NASA Spaceflight, a explosão. O segundo e último voo do SN-10. Mas assim, tem um histórico. A SpaceX, para pousar o primeiro estágio do Falcon 9, 16 tentativas, eles acertaram só 6 nas 16 primeiras. E fizeram em rápida sucessão até aperfeiçoaram e dali seguiram. Eu acho que assim, não dá para questionar uma empresa que revolucionou a questão de reutilização de foguetes. E não é revolucionou, tipo, eu tenho a ideia. Não.
pôs em prática, tá aí, fazendo ontem de madrugada, hoje de madrugada, fez aí o segundo booster aí que chegou a 8 voos e fez um 8º pouso na balsa no mar. Então, revolucionou custos. Os chineses acusavam a SpaceX de fazer dumping, porque não era possível que era mais barato que o foguete chinês com mão de obra americana, né? Então, assim, revolucionou custos. A gente vê o custo da Boeing para participar do programa de tripulação, 4,2 bilhões de dólares, e ainda não entregaram o produto. A SpaceX já entregou o produto por 2,6 bilhões de dólares, tá voando astronautas já. Então, assim, é um histórico que não dá mais para contestar. 5 anos atrás, 4 anos atrás, o pessoal falava, não, calma, esse Falcon 9 aí é barato e tal, mas já vai começar a explodir e vocês vão ver que o barato sai caro. Não aconteceu. Então, a essa altura do campeonato, questionar a metodologia deles é uma conversa antiga. Tinha que ter sido... Cabia 5 anos atrás. Agora a gente tem que deixar eles trabalharem, porque claramente eles estão à frente da curva de todo mundo. E eu concordo com você, os detalhes são desconhecidos. O procedimento que eles têm lá para ir fazendo os aperfeiçoamentos é coisa deles. E eles têm que guardar bem guardadinho mesmo, porque é segredo industrial.